sábios! Beleza? E aí, como vocês estão? Tranquilo? De boas? Bora para nossa reflexão de hoje. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Aproveitando aí o Setembro Amarelo, que fala um pouco sobre prevenção de suicídio, que está relacionado aí com alguns transtornos mentais que a gente tem. A gente vai falar hoje sobre saúde mental. Mas daí vem os primeiros questionamentos, né? Primeiramente, acho que esse vídeo não é pra mim, né? Porque falar de transtorno mental, pra mim, tô de boa, não tenho nada disso e tô tranquilo. Calma aí, espera um pouquinho. Ou o segundo questionamento, por que eu vou ver isso aqui em busca da sabedoria? E é exatamente isso que eu queria tratar aqui com vocês. Vamos conversar um pouco sobre como até os transtornos mentais, até leves, que às vezes a gente não presta atenção, a gente não percebe, interferem na nossa vida e na vivência do nosso propósito, no nosso desenvolvimento como pessoa. É extremamente importante a gente parar para pensar sobre isso. E como sempre eu vou trazer alguns estudos aqui que demonstram como a gente vem caminhando para cada vez mais viver esses transtornos. A gente está sendo uma sociedade doente, né? Não só a gente adulto, mas também nossas crianças e jovens cada vez mais doentes relacionados a isso. E isso tem atrapalhado totalmente a caminhada deles. E isso impacta também de viver aquilo que Deus planejou para eles. Porque uma pessoa que vive em depressão, numa tristeza profunda, ou às vezes uma tristeza leve, uma depressão um pouquinho mais leve, ou às vezes uma ansiedade que é leve, não é uma ansiedade que gera um transtorno de pânico, é uma coisa meio leve, mas isso pode estar impactando totalmente a forma de você enxergar a vida e você enxergar as situações que você encara. A gente falou no vídeo passado, se vocês não viram, clica aqui, dá uma olhada lá rapidinho, por favor, dá essa moralzinha pra mim. Que a gente falou um pouquinho mais sobre a parte do sono e a fome, como que interferem nas nossas decisões no dia a dia. Tem até um estudo, né, falando um pouco sobre juízes e como ao decorrer do dia, dependendo do momento ali, se é o momento de comer ou de descansar, acaba interferindo nas decisões que eles tomam. São decisões extremamente importantes. Então imagina na nossa, né? Então se você não viu, clica lá, dá uma olhada, que é bem interessante. E aí agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como outros fatores acabam interferindo na nossa vida. Antes de a gente começar o nosso assunto, como eu sempre peço pra vocês, clica aí no like, dá essa moralzinha, clica no sininho para sempre receber uma notificação quando a gente colocar um vídeo novo. E vocês que estão acompanhando aí sempre, ou a primeira vez, se você tá gostando aí do vídeo ou gostar do vídeo, manda para mais pessoas. A gente tá fazendo vídeo aí há mais de um ano, são quase 100 vídeos aqui no YouTube. E eu queria pedir essa ajuda para vocês para cada vez mais levar esse tipo de conhecimento para mais pessoas. Beleza? Bora lá então! Os estudos que eu me deparei, primeiramente, né, todos os estudos estão aqui embaixo. Então se você clicar aí na setinha aí, na flechinha que tem a descrição do vídeo e tem lá todos os links. Então dá uma olhada lá depois com mais cuidado. Mas passando aqui por cima, eu queria retratar com vocês, né, por que eu voltei a falar disso. Além de ser o Setembro Amarelo, um outro fator muito importante, saiu pesquisas novas falando sobre esse tema. No começo do ano, em fevereiro, já foi destacado numa pesquisa feita ali pela USP, que o Brasil continua liderando como o país que mais sofre com ansiedade e depressão, e esse número vem crescendo cada vez mais, principalmente por causa da pandemia, né? Então isso já liga aí um sinal de alerta pra gente parar e pensar e a gente trazer esse assunto pra superfície, pra gente refletir sobre ele. Só que, umas 2 semanas atrás, acho que dia 2 de setembro, saiu uma pesquisa nova que fala sobre crianças e adolescentes. E essa pesquisa foi feita por um instituto canadense. Ele fez um compilado aí de diversas pesquisas de diversos países e analisou mais de 80 mil crianças e adolescentes, e eles chegaram à conclusão que pós-pandemia, mais que duplicou o número de crianças e adolescentes que sentem, que sofrem esses transtornos. E a gente tem que parar e pensar um pouco, né? Porque se a gente estiver com pessoas doentes mentalmente, a gente vai estar muito longe de cumprir aquilo que Deus planejou pra gente, né? E para isso a gente precisa estar se cuidando, a gente precisa estar procurando ajuda profissional, esse é o primeiro ponto extremamente importante. Então, se você tem qualquer tipo de sintoma ou sofre com isso, procure ajuda profissional, esse é o primeiro ponto muito importante. Mas eu queria trazer aqui para vocês uma reflexão um pouco diferente, como eu sempre faço aqui no Em Busca, algumas pesquisas sobre coisas que a gente pode ajudar a gente na saúde mental, pode ajudar a gente a se desenvolver, a ficar tranquilo mentalmente, psicologicamente, e às vezes a gente não dá a real importância para isso. E aí eu queria falar com vocês, o primeiro ponto é falar sobre servir. Tem uma pesquisa aqui embaixo que junta ali, são 3 pesquisadores de diversas universidades diferentes, de fora do país, dentro do país, que falam um pouco sobre essa questão da gente ter tarefa de servir o próximo, de ajudar o próximo, de fazer parte de ONGs, de ser voluntários. Essa é uma atitude que faz com que a gente tire o foco um pouco da gente, da nossa vida, do medo do futuro, do que aconteceu, de se culpar e comece a olhar para o próximo e comece a se sentir bem. Gera um sentimento muito positivo quando você ajuda o próximo, quando você faz a diferença na vida dele e você começa a gastar energia para facilitar a vida dos outros, para fazer a diferença na vida dos outros. Por mais que isso seja difícil, às vezes você sofre com essa questão da ansiedade ou depressão, te trave um pouco, você não sinta essa vontade,
é uma coisa importante. E até as pessoas aí que sentem de leve, né, alguns sintomas disso no corpo, ou que ainda não sentem que estão ok, exercitem isso, a tarefa de servir. Essa atividade pode ser muito importante para a gente conseguir manter a nossa saúde mental. E um outro ponto que a gente não para pensar muito, eu até ressaltei uma vez no vídeo que eu fiz sobre as 10 formas de passar o tempo com sabedoria, vou deixar aqui em cima também, que é bem interessante, sobre o nosso contato com a natureza. E isso é extremamente importante. Eu queria falar aqui com vocês sobre 2 estudos muito legais sobre isso. O primeiro estudo é sobre o Centro Médico de Amsterdã. Ele pegou e analisou mais de 108 mil pessoas e o ambiente que elas viviam. Se ao redor da casa dela tinha bastante área verde, acho que é 250 metros quadrados ao redor da casa dele. Se tinha mais parte verde, natureza, ou se era uma área mais urbana. E eles conseguiram chegar à conclusão que as pessoas que viviam mais próximo de áreas verdes tinham 21% menos chance de desenvolver depressão. Isso foi um número bem interessante. E aí a gente vai parar pra pensar, né? Poxa, então pra mim ferrou, né? Porque em geral aqui todo mundo mora em área urbana. Mas não é assim. A gente tem algumas alternativas, como por exemplo, deixar em nosso ambiente, né? Nossa casa, nosso quarto, com mais plantas, com mais áreas verdes. E isso pode fazer muita diferença na nossa vida. E além disso, a gente pode aproveitar nossos tempos livres para fazer caminhada, para ter contato com a natureza, aí colocar o pé no chão, na terra, na grama. É extremamente importante. E isso é embasado até na pesquisa número 2. Que foi feita na China com 168 voluntários. Eles dividiram eles em 2 turmas. Uma turma foi caminhar no centro urbano e outra turma foi caminhar na natureza. E ao final dessa caminhada, percebeu-se que o pessoal que foi caminhar na natureza teve uma redução de 16% de cortisol se comparado ao povo que foi andar na área urbana. E o cortisol é o hormônio do estresse, que deixa você pilhado, que não deixa você dormir direito. Então, só uma caminhada já teve esse efeito na vida da pessoa. Imagine, então, se você cultivar essa caminhada diariamente, se você ter mais na sua casa aí uma área verde, isso pode te ajudar muito na parte de saúde mental. Então, servir e ter mais contato com a natureza. Além de várias outras coisas, claro, né? Buscar ajuda profissional, exercício físico, contato com Deus. Tem várias coisas que ajudam a gente aí a ficar com a nossa saúde mental em dia. Mas são 2 pontos diferentes que a gente não para pra refletir e a gente tem que parar pra refletir. A gente tem que parar pra refletir assim, cara, como a ansiedade ou depressão, mesmo que seja às vezes um pouco, às vezes não seja uma depressão mesmo, seja uma tristeza, uma coisa, uma melancolia que você sente, tem atrapalhado a minha vida, as minhas decisões, a minha forma de se comportar, a forma de agir. Às vezes a gente não para pra pensar, porque às vezes não travou a sua vida, você não tá tendo crises fortíssimas, você nem para pra pensar, mas isso tem interferido a sua forma de viver, a sua forma de viver o seu propósito, de viver aquilo que Deus planejou pra você. Então para pra pensar como isso tem interferido. E para pensar quando você tem dedicado de tempo, às vezes, para servir os outros e de contato com a natureza. São 2 coisas muito simples e que podem fazer muita diferença, pode te ajudar muito. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, ajuda aí, compartilha esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo se vocês tiverem alguma coisa legal aí para comentar, crítica, sugestão, o que seja. Amo vocês, tamo junto, é nóis!